Olá pessoal, Vale Play oficial, direto aqui do Cangaço Ecopark. Nesse momento, estamos iniciando aqui o caminho da trilha, onde nós vamos, juntamente com um grupo de turistas. O pessoal já foi na frente, nós saímos um pouco atrasados, olha, mas estamos seguindo aqui, para daqui a pouquinho nos encontrarmos com o pessoal que já está bem à frente. Bom, estamos entrando aqui na trilha já. O grupo já está bem ali à frente. Aqui comigo o Daniel, que está nos auxiliando. E ele vai passando aí, Daniel, para a gente entender o percurso. A Vale Play levando vocês à trilha do Cangaço. Vamos ver se a gente consegue chegar até a guia lá na frente. Obrigado. Pessoal aqui, deixa eu ver se a gente passa aqui. Obrigado. E a gente vai descendo aqui, olha. Por enquanto tá tudo bem. A guia Maria está aqui já, olha, conosco. Isso, bom dia. E Maria vai explicando, aí a gente vai registrando aqui pela Vale Play ponto oficial. A gente vai sempre no ritmo dos menores, que são os mais lentos, né? Então, aqui, pessoal, é uma parada estratégica, por quê? Pela sombra, né? E por conta dessas características, né, que a planta umbucajá, ela oferece pra gente, né? Copa decente, um sombreamento, um espaço, né? Dá para você fazer um piquenique aqui embaixo. Mas por que que essa árvore, considerada forasteira, ela tá fazendo aqui dentro? Porque ela imita o umbuzeiro, que é a árvore verdadeira da caatinga, o umbuzeiro, chamada de árvore sagrada. Por quê? Porque aqui embaixo dos nossos pés, a olhos não nus, a gente consegue extrair as batatas, chamadas cientificamente de xilopólios, que elas se estendem de 5 a 7 metros, buscando água, né? As batatas, elas são comestíveis, tem como você extrair, porém você tem que ter um controle para não exterminar a árvore, né? Ou seja, matar. Então você vai ter que ter o controle e saber qual batata você vai extrair para comer. Ela tem sabor de coco verde, aquele coco que não está ainda seco, tem bastante água e é bem doce, né? Bem saboroso, dá para fazer a cocada, né? Algumas iguarias aqui locais. Então, a árvore umbucajá, que ela imita o umbuzeiro, ela é monitorada pelo MONA e é utilizada como planta matriz. Significa que é uma planta mãe que pode dar vários frutos, ou seja, além do fruto comer e comestível, também a plantinha, né, que eles podem fazer outras mudas e aí tá povoando a nossa região de mata. Por que essa mata ela é cinzenta? Por que ela é seca? Por que isso, Maria? Essa característica é de caatinga. Não é aquela caatinga fétida, né? O mau cheiro. É a caatinga, é o nome da mata. Vem do tupi-guarani. Se fosse para a gente pronunciar ela corretamente, a gente pronunciaria caatinga, né? Um pouco mais longo. Então, a caatinga é uma mata branca, porque ela economiza energias na época de estiagem, ou seja, ela tem essa mecanização, ou seja, ela hiberna. Essa árvore aqui, no período de seca, ela vai estar totalmente seca e cinzenta, então você vai achar até que ela está morta. Porém, ela só está economizando com flores, frutos e folhas, para aí conseguir sobreviver com a água das suas batatas ou xilopólios, tá certo? Bom, estamos aqui na trilha, como já falou agora a guia, uma das regiões que Lampião sempre frequentava, um grupo bastante considerável. Perigosa aqui, ó, uma planta perigosa, ó. Uma arbustiva chamada Tassina moena, significa não amigável. Então não toque nessa árvore, né, nessa planta. Porque ao tocar nela você vai sentir, né, um incômodo terrível, uma coceira muito grave. Isso. É a popular urtiga, né? Isso, a urtiga ou cansanção. Então, sabe aquela surra de cansanção? Você não pode tocar nela, viu? É perigoso. Estamos aqui acompanhando a Maria, a guia, na rota do Cangaço. Maria, o ponto principal dessa rota que nós estamos fazendo ainda está muito distante? Tá sim. A gente está perto dos 600 metros. Que é 1.600 para ir, 1.600 para voltar. Ou seja, estamos já próximo dos 600 próximo metros. dos 600 metros. Então, gente, estamos próximo dos 600 metros. Olha o ponto que chegamos agora. Olha o que diz essa placa. Onde Lampião perdeu a visão. Momento histórico para você que está na Vale Play.
acompanhando. O guia está aguardando aqui o pessoal chegar mais próximo. Só para explicar sobre essa espécie de planta, é um cacto, é chamado de quipá. Né? O quipá foi a planta que ficou famosa na literatura, né, por ferir o olho direito de Lampião e ele ficar cego definitivamente. Então o quipá, né, ele tem a sua folha em formato de espinho, como todo cacto tem a folha em formato de espinho. Então aqui não é a folha, Maria, não, ele é o caule. O espinho, na verdade, é que é a folha. Então foi a folha do quipá que feriu o olho de Lampião e ele veio a ficar cego. Como que ele foi para o médico se o médico não atendia cangaceiro? Simplesmente ele ficou em silêncio, inerte. E aí quando o médico terminou o procedimento, ele perguntou: e aí, eu tenho como enxergar novamente? Ele disse: não, infelizmente o seu olho ainda, né, não vai mais ter, né, você não vai mais enxergar, né? Infelizmente não tem como. Pronto, então agora eu vou dizer para o senhor quem eu sou. Então quando ele falou que era Lampião, o médico ficou estático, pasmo, sem saber, sem ação, sem saber o que ia fazer. Então, foi nesse local que ele tombou sobre a planta e feriu o olho? Não, foi numa espécie de planta igualzinha a essa aqui, tá? O quipá, ele lembra o nome de uma cidadezinha no interior de Pernambuco, Quipapá, né? Você já ouviu falar? Bom, e nós vamos seguindo aqui a trilha do cangaço. A guia Maria nos levando. Maria, quantos anos você já está trabalhando nessa parte com trilhas aqui no cangaço? Com trilha. Vai fazer 10 meses, aqui. vai fazer. 10 meses. 10 meses. Já contou muitas histórias. Várias vezes, já contei sim. Muito bem. Consegui o curso através de uma compensação ambiental que uma empresa pagou aqui para a área de reserva e aí eu fui contemplado com o curso de forma gratuita. E aí, agora hoje consigo trabalhar aqui no restaurante. Maravilha. Estamos diante de um cacto gigante. Olha só. Cactus gigante. Ó, pessoal. O cactus, ele tem várias espécies. Então aqui tem duas formas de cactus, ó. O mandacaru, que é esse aqui com caule estrelado. O mandacaru, ele é facilmente de ser encontrado, porque o caule dele é em forma de estrela, né? Tem aí isso, 1,5 centímetro mais ou menos de uma folha para outra. Parece a hélice, né, de um helicóptero. Então a sua folha é um pouco maior, né, chegando a ter 4 a 5 centímetros, né? Então ela tem o formato de uma agulha, né? Como eu falei antes, a folha tem esse formato para economizar, né, nutrientes, né, substrato. Ou seja, se a planta tivesse a folha aberta, provavelmente o caule dela não seria verde, sim acinzentado. Essa é uma forma que ela utilizou, né, de produzir suas folhas dessa maneira, para que ela não gastasse tanta água. Então a folha assim, em formato de espinho, ela não vai, né, perder tanto líquido, né? Aí esse caulezinho tá amarronzado porque ele já é um senhor de idade. Então, estamos nos aproximando de mais um ponto aqui. Olha aqui, o pé da quixabeira. E a gente segue aqui, acompanhando a Maria. Nós continuamos aqui, olha, os turistas acompanhando lá ao fundo. Aqui na frente, a guia. E nós seguindo aqui. Agora que chegamos aos 600, praticamente 600 metros de trilha. E você acompanha pela Vale Play, pela primeira vez aqui na trilha do cangaço. Contando um pouco da história do Lampião, rei do cangaço. Já ouvimos muitas histórias, muitos mitos, mas hoje estamos aqui com a Vale Play para ouvirmos um pouco da verdadeira história, através da guia Maria, que está aqui nos acompanhando. Olha, nesse momento a Maria nos informa, a guia, que nós vamos entrar no chamado Córrego Seco do Riacho Angico. Ela está aqui ajeitando um pouco a placa, porque infelizmente as pessoas muitas vezes vêm para conhecer a história, para participar, para fazer o turismo, mas depedram tudo, destroem, né? Em vez de contribuírem com a história, acabam prejudicando e atrapalhando a história para outras pessoas que poderão vir aqui, ó.
Pronto, estamos aqui no início do córrego do Angico. E a Maria vai falar um pouco sobre o conhecido córrego do Angico. Riacho Angico, Riacho Angico. Isso. Só pode ficar nessa áreazinha onde tem um pouquinho mais de sombra, viu? Pra não dar Olha aí, nós estamos na trilha e acontece tudo. Olha aqui, olha. Quebrou a sandália do turista, mas ele já foi esperto, olha. A folha do mandacaru servindo já também, olha, para salvar o turista na trilha. Maria já está lá na frente, estamos já na entrada do córrego do Riacho Angico. Caminho bastante percorrido, segundo relatos da história, por Lampião, por seu bando. E nós estamos tendo essa oportunidade de hoje participarmos de um passeio emocionante, sem dúvida, ficará marcado na mente de cada um de nós. Estamos aqui continuando no córrego do Angico, o pessoal vindo lá atrás. O sol já começa a chegar. Aqui, olha, as pedras do antigo riacho, que hoje é seco. Por aqui corria água, né, do riacho Angico. A gente percebe, olha, que é frequente a presença de cestos aqui, para que o pessoal tenha consciência e não sujem tanto a trilha, não joguem nada no chão, para preservar o meio ambiente. Olha, você está a 1000 metros de uma grande história. Olha aqui, olha. A partir de agora, 1000 metros, ou seja, 1 quilômetro, chegando lá ao destino. Daqui a 1 quilômetro, nós iremos chegar ao destino. E nós estamos trilhando com a equipe da Vale Play e também um grupo de turistas de várias regiões do Brasil. Você vai percebendo que aqui, olha, a trilha vai apertando e as pessoas começam a caminhar em sentido de fila, porque ela vai apertando um pouco, com algumas proteções de madeira, para que não aconteça nenhum acidente, porque temos pessoas de várias idades, adultos, idosos, crianças, acompanhando. A Maria é bem rapidinho, olha, a Maria já está lá na frente. É mais rápida do que Maria Bonita quando andava com o Lampião. Nunca vi um negócio desse. Bom, nesse momento, por orientação da guia, nós vamos dar uma pequena parada para molhar a garganta, né? Tomar aquela água, nos hidratar. É a primeira parada do grupo até a chegada lá no ponto principal dessa trilha. Então está aí, olha, passando aí pessoas de várias idades. Olha aqui, o guia Daniel também nos ajudando aqui, ó, trazendo a água. Bom, você que está acompanhando a Vale Play, estamos na primeira parada, olha, do passeio aqui pela trilha. Pessoal sentado. Tem alguém cansado aí? Não. Hein? Alguém está cansado aqui do outro lado? Não. Olha, então é isso. Primeira parada e vamos a uma água hidratar o nosso corpo. Bom, a parada durou pouco. Já retomamos aqui a caminhada. Mas ô Maria para andar ligeiro, misericórdia. O que tem de magrinha, pequenininha tem de andar, viu? Eu tô desconfiado que ela é pura descendente de Lampião e de Maria Bonita. Só sendo. É uma parada pequena, né, Maria? É, só para cheirar a rosa e assoprar a vela. Peraí, como é, Maria? É a parada para cheirar a rosa e assoprar a vela. Repita, a parada que nós demos agora é para quê? Cheirar a rosa e assoprar a vela. Meu Deus do céu, não deu nem tempo olhar para a rosa, quanto mais beijar. Vale Play, ao vivo aqui na trilha do Cangaço. Um granito gigante aqui, ó.
Hoje, com esse passeio, nós podemos entender um pouco das façanhas e das facilidades de fuga que Lampião e seu bando tinha. Tinha que ser realmente conhecedor dessa área, porque realmente hoje estamos conhecendo essa trilha, que já é explorada há muitos anos, mas com certeza no tempo que o cangaço percorria por esta região, muitos caminhos eram apenas explorados e conhecidos pelo bando, pelo cangaço, comandado por Virgulino Ferreira, o Lampião. E nós estamos conhecendo parte dessa história, desses momentos tão relatados e escritos por todo mundo. Lembrando que nós estamos seguindo para a Grota de Angicos, aonde aconteceu o massacre, onde morreu o Lampião e boa parte do seu bando. É a parte mais funda do riacho, na época riacho do Angico. Quando chove, volta a descer bastante água aqui pelo córrego, né, que é por onde passa o leito. Desce até o leito. E desce até o leito do Rio São Francisco. A chuva passa por essa região que hoje está assim seca e vai de encontro ao leito do Velho Chico. Em maio aqui tem água. Isso acontece entre o mês de maio e julho, onde as chuvas chegam, a água corre, molha a terra, o riacho volta a ter água e transforma toda essa paisagem seca. Durante o inverno entre o mês de maio e junho. Ele não chega a encher mais, mas ele corre a água até o leito do rio. Sempre fica água aqui de maio até julho, você vai encontrar porções grandes de água. É uma boa informação para que a gente possa voltar também em uma outra época. A época do inverno, né? Que está, olha, o pessoal continua chegando. E você acompanhando pela Vale Play. Olha, estamos chegando em uma das partes mais complicadas da trilha, né? Com mais obstáculos, é uma parte que vai ter muitas subidas, não é isso, Maria? Até chegarmos à grota. Bom, estamos entrando agora nessa região que fica mais difícil o acesso, porque agora é subir, até chegar onde aconteceu o massacre que tirou a vida de Lampião. A gente vai subir a ladeira do Oxo. De muitos E chegar no Poço Tamanduá. dos seus cangaceiros. Estamos trilhando em sentido a região do Poço Tamanduá. E você acompanha tudo. Vamos virar a câmera para que você acompanhe. Estamos indo sentido agora a região do Poço do Tamanduá. Faltando agora 250 metros. Pois é, pessoal. E a gente segue firme aqui na trilha do cangaço. Estamos indo lá para a Gruta do Angico, onde aconteceu o massacre de Lampião. Aqui atrás uma árvore centenária. E nós seguindo aqui nos obstáculos. Faltando pouco agora, mais de que 200 metros, pouco, para o momento tão esperado por todos. Bom, aqui mais uma parada, um pouquinho de água aqui, olha, e mais uma parada. Olha aqui, olha, a informação aqui nesse exato local aqui, nos relata a história, que foi o local onde foi dado o primeiro tiro, primeiro disparo contra o bando de Lampião, no Poço do Tamanduá.
Pessoal se aproximando. Ó, pessoal, aqui é um local muito importante, porque da nossa trilha, que é a volante, ou seja, os policiais, eles faziam o cerco desde aqui, né? Desde essa região. Por quê? O Poço Tamanduá, na época, né? O relevo do Riacho Angico, como todo o relevo aqui dessa região, ele era diferente, né? Porque era mais plano. Então facilitava essa região aqui para que os cangaceiros pudessem banhar água nesse local, né? Então, a polícia já, ó. Então os policiais estavam aqui cercando esse local desde a noite de quarta-feira, 27 de julho do ano de 1938. Então, na madrugada de quinta-feira, manhã sangrenta, né, onde o sangue foi derramado neste local, teve um tiro, foi considerado tiro acidental, porque não era para ser disparado. Ou seja, o policial Abdon, né, ele se assustou com a aproximação do cangaceiro apelidado de Amoroso. Por que eles usavam apelidos? Porque o apelido dificultava ainda mais que a polícia os encontrasse. Então, Amoroso era o seu apelido e não o seu nome de batismo. Então, Amoroso, armado com cartucheira, cantil e bacamarte na mão, descansou sua arma neste local e veio encher o seu cantil de água, né? Se posicionando de forma transversal no poço. O policial que estava ali à direita não entendeu porque que ele estava se arrumando tanto. Achou que ele estivesse vendo ele e quisesse se posicionar para atacá-lo. E aí disparou um tiro, né? O tiro pegou de raspão na cartucheira de Amoroso, apenas no seu ombro esquerdo de raspão. Amoroso ele não morreu, né? Ele conseguiu escapar, mas ele não conseguiu voltar para a área de grota, que é próximo daqui, e avisar os demais o que havia acontecido, né? Mas o tiro disparado aqui, ele foi ouvido lá, no centro da grota. E foi aí quando todos perceberam, alguns ainda dormindo, que estavam completamente cercados. Por que não alvejaram o Amoroso e mataram ele aqui mesmo, na mata, Maria? Porque o alvo estava no centro da grota. Eles não iam perder tempo e munição com o Amoroso se o cangaceiro, né, o chefe do bando, estaria lá no centro da grota. Então eles se concentraram todos lá naquela área e deixaram que essa área ficasse livre. Então facilitou para que Amoroso pudesse escapar, tá? Então o Poço Tamanduá na época era mais fundo, o relevo era mais plano, então tinha uma água mais limpa, né? O que facilitava deles virem buscarem aqui, porque era mais próximo da grota e porque a região era mais limpa, né? Era um local que eles confiavam muito em andar, né? Era a mata fechada. Aqui era a região onde era a fazenda do Pedro de Cândido, que era coiteiro de Lampião. O que é um coiteiro, né? É uma pessoa que é um parceiro seu que te ajuda, né? Que te mostra o caminho melhor para que você vá e não seja pego. Ou seja, ele sempre falava, né? Ó, por esse lado dá para passar, os policiais não estão aqui, os policiais estão em local fulano, e aí facilitava para que Lampião pudesse se esquivar, né? E se livrar aí do cerco da polícia. Bom, estamos saindo aqui para sentido agora do Morro dos Mocós. Casa do João de Barro aqui. Bom, agora começa um pouquinho a aliviar a caminhada. Estamos agora em declive, descendo, já se aproximando do ponto principal dessa trilha. Foi lá onde em 1938, segundo a história, Lampião foi surpreendido junto com seu bando pela volante, apenas 100 metros agora, onde aconteceu o massacre. Estamos nos aproximando da grota, Ali na cruz, então. onde temos lá algumas cruzes demarcando o local que aconteceu o massacre. Chegamos finalmente, suor, na grota dos Angicos, que está onde você... Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Mocó. Ele é parente. Mostrar aqui para vocês. Grota do Angico, 1 de março de 2012. Isso daí era um policial, Estamos mostrando aqui, ó, a cruz. Adrião Pedrosa de Souza. Era um policial, segundo a nossa guia.
Vamos acompanhar ela aqui, que vai relatar melhor para vocês. Pessoal já tomando assento aqui, olha. Além de ser uma história... Aqui, olha. Virgolindo Ferreira Lampião. Na comemoração do centenário de nascimento de Lampião e dos 60 anos de sua morte. E companheiros de cangaço, na Grota do Angico, município de Poço Redondo, a lembrança do povo sertanejo. Hoje tem quase um século. Aqui estão os nomes, olha, dos que foram mortos. Virgolindo Ferreira Lampião, Maria Bonita, Luiz Pedro, Quinta-feira, Elétrico, Mergulhão, Enedina, Moeda, Alecrim, Colchete e Marcela. E aqui nós vamos nos aproximar da guia para que ela fale melhor sobre o assunto. Então, antes de vir para cá, para Angicos, Lampião teve várias façanhas, né? Passou na cidade de Juazeiro do Norte. Lá ele foi convidado a ter a patente de capitão se ele enfrentasse Carlos Prestes, ou seja, a coluna Prestes. Quando ele chegou lá, pegou o dinheiro, deixou o governo do Ceará ver navios. Qual foi a explicação que ele falou? O Carlos é um homem de se enfrentar, eu não vou, ou é um homem de se admirar e não de se enfrentar. Então, pegou o dinheiro, veio embora e deixou o governo do Ceará ver navios. Antes disso, ele passou na cidade, lá em Rio Grande do Norte, em Mossoró. Lá ele foi recebido a chuva de bala, não conseguiu nem entrar na cidade. Lá ele disse: aqui não é lugar de cabra passar, porque daqui até os santos atiram das torres das igrejas. Ele estava se referindo aos padres que treinavam a pontaria e atiravam do alto da torre das igrejas. Lá ele perdeu um cangaceiro, o cangaceiro apelidado de Jarará, que era considerado o mais sanguinário do bando. Matava como se estivesse matando um barato. O Jararaca lá ele não teve um fim tão bom. Lá ele foi torturado pela polícia e a população. Fizeram ele cavar a sua própria cova, colocaram ele dentro e ele se recusou a se deitar. Então enterraram ele de pé e vivo assim mesmo. Então eles dizem que ele foi o cangaceiro que virou santo, porque mesmo em vida ele cometendo atrocidades, sua morte foi uma barbárie. Uma pessoa viva de pé sendo enterrada é algo muito cruel. Então, o Lampião ele já estava com 40 anos de idade, ele era nativo lá de Vila Bela, onde hoje é a cidade de Serra Talhada, no estado de Pernambuco. Ele era um agricultor, um garoto normal, que aos 17 anos teve aí o seu destino traçado, Infelizmente, com a morte do seu pai, brutalmente assassinado por policiais, ele tomou ódio em seu coração, tentando vingança para a morte do seu pai, começou a fazer atos, façanhas aí, chegando a ser chamado até de o governador do sertão, que ele sonhava, em ser governador de todas as regiões do sertão, do Nordeste. Então ele teve uma presença muito forte, que foi a presença feminina da Maria. A Maria ela já havia sido casada com um primo, um sapateiro, o Zé de Neném, era conhecido como Zé de Neném. Então ela já estava cansada, um casamento abusivo, não existia respeito entre nenhuma das partes. E ela viu aí numa passagem de Lampião na casa dos seus pais, uma chance de sair daquela vida estranha. Então ela seguiu com o Lampião, teve 3 filhos com ele. A Maria ela é baiana, de Malhada de Caiçara, onde hoje é o município de Paulo Afonso, no estado da Bahia. Então lá a casa dela foi reformada, virou museu, hoje é aberta à visitação. Então, pessoal, as cabeças elas seguiram por mais de 100 cidades do Nordeste e chegaram no Instituto Médico Legal de Salvador, no estado da Bahia. Lá elas ficaram por 31 anos em estudo, depois as famílias conseguiram recuperar os crânios, inclusive a filha da Maria e do Lampião, a Expedita Ferreira, ela tem 90 anos, tem filha, tem neta e bisneta, mora aqui na cidade de Aracaju, capital do estado aqui de Sergipe. Então aqui esse local, ele é celebrado missa todo dia 28 de julho, em sufrágio da alma dos cangaceiros. O policial que foi morto aqui, dizem que a sua morte foi fogo amigo, porque foi um próprio colega de farda quem o derrubou aqui. Então os corpos foram enterrados aqui mesmo no local, em cova rasa. No meio do pedregulho, Maria? Não. Na época o relevo, há quase um século, era mais plano, era um banco de areia, o que facilitou que eles posicionassem as barracas. Então eles tinham aí o hábito de, quando matar os animais, cavar buracos e esconder as vísceras, por conta dos urubus. Só cozinhar durante o dia para não chamar a chama do fogo, não chamar a atenção. Mas ainda assim, infelizmente,
foram surpreendidos de perto, né? Depois do massacre aqui de Angicos, né? O Joca Bernardes, ele jogou a culpa em Domingos de Patos, né? Quando o Corisco chegou aqui, né? Ele se vingou da família do Domingos de Patos, atraindo 9 pessoas da sua família para um curral, e lá os degolou, né? Só não matou duas pessoas dessa família, porque a Dadá tomou a frente e disse: quem morreu, morreu, quem não morreu, não morre mais, né? Então ele pegou essas cabeças, colocou num saco de estopa, com um bilhete que dizia: tá aí, pegue suas cabeças, faça uma grande buchada, sente e coma, para vingar a morte do meu capitão. Assinado Corisco, vulgo Diabo Loiro. Depois que enfrentou a polícia alagoana, ele foi perseguido pela polícia do Nordeste, né? Porque na época o golpe foi dado em 37 por Getúlio Vargas, e o Getúlio queria instalar em 1938 o Estado Novo e queria exterminar toda forma de banditismo social, assim como era chamado o cangaço. Então, o Corisco, depois que ele enfrentou a polícia, foi perseguido por mais 2 anos e morreu no ano de 1940 em uma fazenda no interior da Bahia, chamada Barra do Mendes. Após almoçar, ele deitou-se numa rede e aí foi onde foi o seu leito de morte, né? Foi alvejado em balas dentro de uma rede, chegando a falecer. A Dadá, né, sobreviveu, tomou um tiro no pé, se entregou, cumpriu 6 anos de pena. Depois que saiu da cadeia, ela casou novamente e morreu no ano de 1994. Tá? O cangaço, pessoal, ele era uma forma de banditismo social chamado pelos governos da época. Era uma época de coronelismo, onde os sertanejos não tinham voz e vez, e o Lampião, né, não quis se submeter a ordens de ninguém, ele queria simplesmente liberdade, né? Cangaço, né, vem de canga, é um objeto de madeira colocado nos animais, né? E eles eram a própria canga, ou seja, carregavam em seus corpos, né, mantimentos, armamentos e até água, né, o que pudessem levar para os dias de fuga. Tá? O autor do livro Lampião, a Raposa das Caatingas, ele vem a dizer que Lampião não foi vilão e nem mocinho, ele foi apenas um cangaceiro à moda do seu tempo. Então a grota, essa região da gente está, que é chamada de cone invertido, e a gruta é lá, aquela região de uma cavidade só, de uma só entrada e uma só saída. Então grota e gruta. Tá? Tem marcas de tirem algumas rochas, depois que vocês quiserem fotografar. A gente só vai acelerar um pouquinho por conta do grupo que está ali aguardando, viu? Se quiser tirar fotos, tá bom? Em nome do cangaço, botaram esse feito até aqui, tá bom? O trabalho do guia não termina quando conta a história, né, Maria? Não. Pois a história ela ainda sai recolhendo as garrafas, ou seja, ela vem retornando a trilha e olhando os cestos que tem com garrafas, com lixos, e recolhendo tudo para preservar a integridade da mata, da trilha. Esse é o trabalho da Guia Maria, do Cangaço Ecopark, que nos proporcionou hoje, a você telespectador da Vale Play. Eu quero daqui agradecer mais uma vez a MF Tour, Manuel Foguete, e agradecer também ao Júnior Brasil, esses 2 empresários que proporcionaram no dia de hoje a vinda pela primeira vez da Vale Play nessa trilha, mostrando tudo a você. A gente agradece a Guia Maria, a toda a equipe do Cangaço Ecopark por proporcionar a você, telespectador da Vale Play, esse momento tão importante. Gente, se você ainda não seguia, comece a seguir agora, valeplay.oficial. Estamos em todas as plataformas digitais. E venha ser um telespectador, venha conhecer as belezas naturais, ficar bem informado, entretenimentos e muito mais para você. Nós vamos retornando, saindo da trilha. Ainda alguns turistas aqui nos acompanhando junto com a guia. E a Maria não para. A Maria até lá contando histórias, relatos, nos deixando bem informados. Trecho bastante difícil. Eu confesso para vocês que, apesar de todo o percurso, você não consegue ficar realmente cansado como deveria, porque
as informações, as riquezas com que a guia vem nos trazendo, nos presenteando com a história, acaba fazendo com que nós possamos ultrapassar esses obstáculos, pedras, o sol que está castigante, bastante forte, tranquilamente. Então, para nós da Vale Play, um momento ímpar. Então, a gente vai seguindo aqui. O pessoal ainda vem um pouco atrás aqui, mas ainda tem um longo chão a percorrer. Bom, e quando estamos voltando com a Maria, né, e a turma, aqui tem outra guia. Teu nome? Carla. Carla. Carla, você está trazendo também um grupo. Isso, é o de meio dia, né? Vai começar agora. É o horário que o boa sorte para vocês, viu? Né? Faltam só 1000 metros para chegar até lá. Oi, Senhor! Bom, estamos chegando, não é, Maria? Na última subida para finalmente encerrarmos o roteiro da trilha e podermos descansar um pouco, tomar água, comer algo lá no parque do Cangaço Ecopark. Aqui estamos chegando, basicamente na entrada da trilha. É aqui que começa a trilha da Grota dos Angicos, onde aconteceu o massacre contra o bando de Lampião. Bom, finalmente chegamos. Retornamos agora da trilha do Cangaço, aqui ao lado dela. Maria, mais uma trilha concluída. Isso, E mais uma trilha. queria que você falasse um pouco desse grupo que lhe acompanhou. Você que chegou a nos falar ali que já chegou a fazer 3 trilhas em um dia só. 3 quilômetros e 200. 3.200 metros. 1.600 Eu já para queria, ir, 1.600 para voltar. Fala um pouco aí dessa trilha de hoje. Ó, pessoal, é tranquilo, não é uma trilha descampada, ela é uma trilha a nível médio, sobe, desce, né? Uma hora esquenta, outra hora fica mais, a brisa aparece, mas é fácil de fazer, viu, pessoal? Aqui a idade ela não é classificatória, né? Porque aqui o que vai dificultar é a temperatura, porque é uma região de mata, de caatinga, né? Tinha várias crianças acompanhando. Isso, então a criança a partir dos 5 anos, até bebês também, pode fazer a trilha, é tranquilo. Bom, Maria, nós estamos na Vale Play, ponto oficial. Deixa teu recado, convida aí, fala aí como é que as pessoas podem chegar até aqui ao Cangaço Ecopark e participar dessa trilha. Ó, pessoal, aqui vocês podem vir pelo rio, né, através do catamarã, também pode vir por terra, né, são 21 quilômetros, né, da BR-230 até aqui o nosso restaurante. Venha conhecer Sergipe, venha conhecer a Grota do Angico aqui, né, um pouco da história do cangaço e do relevo dessa vegetação que é tão, né, significativa aqui pra gente, viu? Obrigado, Maria. E siga lá, Vale Play, ponto oficial. Temos aqui 2 turistas que vieram participar conosco. Vem pra cá, pra gente falar bem rapidinho. Seu nome? Roberta. Roberta, é a primeira vez aqui no Cangaço Ecopark? É, a primeira vez. E aí, a trilha, achou cansativa? Não, foi maravilhosa. Tem pedacinhos que dão uma cansadinha, mas nada demais, vale muito a pena. Entre as histórias que a senhora já ouviu sobre Lampião, sobre o bando, sobre a morte, e tantos mitos também que inventam pelo mundo afora, o que é que dá para levar, melhor falando, nesse dia de hoje, depois de uma aula de cultura que nós recebemos da Guia Maria? Realmente uma aula, porque Maria vai parando e vai explicando cada pedacinho da trilha. Então, realmente, se vocês querem conhecer a história de Lampião e Maria Bonita e todo o bando, venham, vale muito a pena. A trilha é ótima, o passeio vale a pena demais. Agora a gente vai aproveitar o Ecopark. Bom, mas me parece assim, olhando para a senhora, que já é acostumada a fazer trilhas, caminhar muito, ou mais ou menos. Eu, pelo menos, eu confesso que fazia mais de 10 anos e me surpreendi. Não cansei, estou aqui pronto. Se fosse para ir agora, novamente, eu iria. Vamos conversar com outra, tá aqui também? Vem para cá. Teu nome? Bem-vinda à Vale Play. Obrigada. Solange veio de onde? Natal, RN. Natal, Rio Grande do Norte. O que achou dessa trilha e o que deu, né,
para levar, o que vai dar para levar da história de Lampião, do cangaço e do que aconteceu ali naquela gruta que visitamos. A trilha é muito boa. É como toda trilha, gente. É praticar um esporte, né? Na trilha você cansa um pouquinho, mas assim, a recompensa da história, como Maria descreveu, né? Tem coisas, detalhes ricos que a gente nem sabia, eu pelo menos, tem algumas coisas que eu não sabia, descobri hoje, né? Alguns detalhes, né? Principalmente da morte, né? De Lampião e tal, mas foi muito boa. Eu aconselho vocês a virem conhecer a Rota do Cangaço. É muito legal. Você conhece, além de fazer a rota, de curtir, de conhecer o lugar, você conhece pessoas, faz amizade, como eu fiz com Roberta, né, de Recife. Conheci uma pessoa muito gente boa. Então, gente, assim, tem muitas compensações. Além do esporte, da caminhada, de fortalecimento, ainda tem o lado, né, humano, que você conhece amizade, faz amizades, conhece pessoas maravilhosas. Então, venha conhecer a Rota do Cangaço. Vai ser ótimo. Bom, eu quero aproveitar, vem para cá, Roberto, eu quero aproveitar Pernambuco, Rio Grande do Norte, e convidar também vocês para conhecerem Belo Jardim, a região de Serra dos Ventos. Vocês vão amar, um turismo lindo na cidade de Belo Jardim, e também o Parque Nacional do Catimbau, que é em Buíque. São duas referências hoje no estado de Pernambuco. O parque você já conhece, mas não conhece Serra dos Ventos. Não. Então estão convidadas para irem a Belo Jardim, conhecer Serra dos Ventos e conhecer um pouco do turismo daquela cidade. Agora em junho nós teremos a Festa das Marocas, Festa da Redenção, que é Pipoco. Muito obrigado. Obrigada. E vamos curtir agora lá no parque. Olha, gente, é muito lindo tudo aqui, olha, e bastante seguro, a polícia circulando sempre. Nós vamos descer agora, olha, essa rampa que é o finalzinho, né, da rampa, na parte de cima, para chegar dentro do parque. Ricardo Rezende para Vale Play, ponto oficial. A gente se encontra daqui a pouquinho.